No último vídeo a gente falou sobre a Copa do Mundo de 2026, sobre a importância de nós assistirmos não pela seleção, pela Copa do Mundo, mas sim por contemplar momentos juntos. Eu quero trazer um pouco mais sobre isso e um pouco mais do meu momento de vida. Recentemente eu vendi a minha empresa e tenho vivido com um terço do que eu ganhava quando eu era sócio. Então eu vendi por um valor que provavelmente para eles vão falar que é muito e para mim eu vou dizer que é pouco, né? Comparação com aquilo que eu ganhava, comparação provavelmente com aquilo que eles queriam comprar, vai ter essa divergência de visão. E tá tudo bem. Um acordo trata-se sobre isso, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o privilégio que eu tenho tido, o presente que Deus tem me dado, esse momento, vamos colocar bem entre aspas, sem fazer nada, porque comecei outros projetos, mas sem uma obrigação de estar buscando recurso e estar indo atrás. Por que eu quero trazer essa visão para vocês? Eu tenho estudado sobre Economia do Reino, e eu tô lendo esse livro aqui do Matheus Ortega, Economia do Reino. 4 caminhos cristãos para lidar com a riqueza e pobreza no mundo. Eu indico muito vocês lerem sobre isso. E um amigo meu recentemente também, fazia um ano, um pouco mais de um ano, ele vendeu a empresa dele, fechou a empresa dele, na verdade, e tem vivido com muito menos recurso, um terço do recurso que ele vivia anteriormente. Mas bem parecido comigo, só que talvez em proporções um pouco diferentes. Ele tem família, ele tem filhos e tudo mais, eu moro sozinho. A gente tem conversado bastante sobre isso. E o que me chamou a atenção, a mesma percepção que ele teve, que eu tive, melhor dizendo, ele me passou, nós conversamos sobre isso. Que é o quê? Nós não precisamos viver com muito. Pouca coisa muda você viver com 5 mil reais por mês ou com 15 mil reais por mês. Você viver com 10 mil reais por mês ou você viver com 4 mil reais por mês. No teu dia a dia, pouca coisa vai mudar. O que realmente vai mudar são pequenos luxos desnecessários. E a partir do momento que você sai dessa visão de pequenos luxos desnecessários do seu dia a dia, você começa a olhar com mais empatia para os outros. Eu vou trazer isso da minha visão. Eu não tô dizendo que é o que você tem que viver. O que eu quero trazer para vocês é o que eu estou vivendo e o presente que Deus tem me dado nesse período para conseguir enxergar provavelmente aquilo que ele quer me falar, aquilo que ele quer me ensinar nessa estação, nesse momento específico. Então, com esse livro, Na Economia do Reino, eu tenho aprendido 4 modelos de pessoas de viver. Um modelo de uma pessoa que ela é o doador generoso. Então, são pessoas que têm mais recursos, naturalmente têm esse dom de conseguir mais recursos, uma empresa ou uma herança, algo nesse sentido, que tem um coração muito aberto para doação e tem doado bastante. Um coração doador, um coração de ajudar as pessoas próximas, até pessoas que não conhecem, e que tem o intuito de que ninguém descubra que ele doou. O que é mais bonito se torna mais bonito. O segundo modelo é um modelo moderado. A pessoa que tem se tornado contente com aquilo que Deus lhe deu. Enquanto estava com a minha empresa, eu vivi um momento, o modelo anterior, do cara mais generoso. Não posso dizer que fui muito generoso, mas como o Davi fala, que para nós darmos com generosidade pro reino, precisa nos custar algo. Então, me custava aquele momento eu doar aquilo que eu doava. Não é muito, obviamente, né? E não é sobre a quantidade, mas a porcentagem necessariamente, porque lhe custa alguma coisa. Porém, hoje eu tenho vivido um momento mais moderado, ou contente com aquilo que Deus tem me dado nesse momento. E tem sido mágico, porque eu tenho vivido e sentido mais o amor das pessoas ao meu redor. Essas pessoas não me tratam com pena, com dó, até porque eu tenho recurso, eu vendi a empresa por um valor, ganhei um aporte inicial e algumas parcelas divididas. Então eu tenho muito recurso, consideravelmente, em comparação com os outros brasileiros, recurso, mas eu tenho me dedicado bastante para Deus. E nesse período, Deus tem falado bastante comigo e eu tenho vivido um encontro maior com as pessoas ao meu redor. Em muitos momentos, enquanto eu tava mais a fundo na empresa, trabalhando bastante, com um pouco tempo de sobra, eu me sentia só. E hoje, com muito mais tempo de sobra, muito mais tempo sozinho, conversando com menos pessoas, eu tenho me sentido menos só. Não só porque eu tenho me conectado mais com Deus, mas porque eu tenho me conectado mais com as pessoas ao meu redor. Com mais leveza, sem a preocupação de conversar, ter uma conversa por interesse de venda, ou de mostrar a minha empresa, ou de me mostrar que eu sou uma pessoa melhor ou não. Mas eu tenho me conectado com pessoas que veem valor em mim, ou na minha amizade, ou na minha pessoa, no sentido de estar junto, além daquilo que eu posso entregar a elas. E isso é extremamente é, mais gostoso, mais saboroso, mais contemplativo,
porque são momentos em que eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu tô ajudo pessoas, estou ajudando pessoas hoje, com o famoso pro bono, ou seja, sem ganhar nada em troca, em que tem me trazido muita alegria no coração, porque eu tô ajudando pessoas que eu gosto, essas pessoas têm entendido e até querem me retribuir de uma maneira ou de outra, e eu não quero que elas retribuem porque eu tenho conseguido me conectar com essas pessoas de uma forma que eu não me conectava. E não só faz bem para mim, mas fazer bem para o outro é uma forma de transbordar aquilo que Deus fez na minha vida e vem fazendo na minha vida. Então, por mais que é, é bom, é interessante para mim, como ser humano, ajudar outras pessoas, mas eu acredito que o mais importante ainda é fazer com que as outras pessoas consigam ver um pouco de Cristo em mim. Porque se tem uma coisa boa em mim, é Cristo. Então, se eu tô conseguindo viver contente com aquilo que Deus me deu, sem querer mais, porque Deus quer esse momento na minha vida, eu consigo mostrar para as pessoas que o dinheiro não é tudo e talvez se conectar seja mais importante. E é o objetivo disso aqui. Conseguir fazer com que as pessoas vejam a importância de se conectar como mais importante do que necessariamente conquistar bens financeiros, ou conquistar uma vida financeira estável, porque estabilidade não existe nesse mundo, somente em Cristo. E esse momento vamos colocar, do equilibrado, né? Eu esqueci qual é o termo agora. Financeiramente, pessoa mais contente com aquilo que Deus tem me dado, tenho gostado bastante. Tem aquecido meu coração e sentido o amor de Cristo comigo. O terceiro perfil é o perfil da pessoa que busca por justiça, mais preocupada com a injustiça da diferença social desse mundo. Pessoas que buscam criar orfanatos, criar meios de trabalhos sociais, então buscam recurso para isso, está sempre em contexto social, de ajuda social, e Deus tem trabalhado no meu coração para isso também, só que eu não tenho aplicado ainda, porque não só por falta de recurso, mas por ainda encontrar uma oportunidade para isso, mas eu tenho, até porque por conta desse livro eu tenho aberto meus olhos para situações que talvez sejam, ainda são, olha só que interessante, situações que ainda são, me fugiu o termo agora, que não seria ganância, mas é, situações de divisão, eu vou lembrar do termo, ambição. Ainda é uma visão de ambição, só que o objetivo dessa ambição é diferente. Não é uma ambição por dinheiro, é uma ambição por pessoas, por mudar a vida de pessoas, fazer bem para as pessoas, mostrar Cristo para a maior quantidade de pessoas que eu consegui. Isso acho que é uma ambição válida, mais válida do que buscar simplesmente bens para mim, ou acumular bens, acumular riquezas, acumular investimentos, dinheiro, algo nesse sentido, ou coisas que podem me dar algum prazer momentâneo. Uma ambição diferente é a ambição da quarta individualidade do homem. Se você não sabe do que eu tô falando das quatro individualidades do homem, vá no nosso canal, procura as quatro individualidades do homem, tem um vídeo falando sobre isso, e tem um vídeo para cada uma dessas individualidades. Não vou falar aqui para não ficar muito extenso o vídeo. E a último e a última o último caminho para viver a economia do reino é o abnegado. Ai, aqui meu coração tem aquecido. Eu entendo que é um pouco mais difícil, até porque nós vivemos de um contexto social de hiperestímulo para conquistar coisas, ter luxo, ter maior quantidade de coisas possíveis, ao invés de abrir mão de tudo e viver em prol do reino. O quarto perfil é o abnegado. É o cara que é desapegado a tudo, vive muito provavelmente num contexto missionário, onde ele não tem recursos, ele recebe doação, seja de uma igreja, seja de um contexto de um social, algo nesse sentido, ou de alguém generoso, do primeiro perfil, de um generoso, mas ele vive sem ir atrás de luxo, vive com o suficiente de doação, sem trabalhar necessariamente com carteira assinada em prol de dinheiro, sem trabalhar em trocando seu tempo por dinheiro, mas está trocando seu tempo por alma, correndo atrás de pessoas, correndo atrás de contextos sociais, correndo atrás de mostrar Cristo para a maior quantidade de pessoas possíveis e de mostrar Cristo de uma forma que elas tenham o poder de escolher se querem Cristo ou não, porque é isso que faz com que acelera a volta de Cristo. Então, o abnegado, ele não tem interesse nenhum em nada material.
Ele vive abnegado das coisas materiais e olhando somente para o reino. E aqui meu coração tem crescido um pouco mais, acho que Deus vem falando um pouco comigo referente a isso, talvez para ter uma visão ampla de tudo. Não tô dizendo que Deus vai me levar para um lado no sentido de ser mais abnegado, ou ser mais generoso, ou ser mais equilibrado, ou ser mais buscando mais justiça social. Mas no sentido de que talvez eu preciso contar um pouco para você que não leu esse livro ainda, não entendeu o contexto sobre dinheiro, eh, que a gente consegue aplicar no reino, porque a gente vê e tem muito preconceito quando contextos religiosos falam sobre dinheiro, né? Eu tenho até tenho livros aqui que falam sobre isso. Eu tenho um livro que fala, deixa eu ver se eu acho ele aqui pra falar bem certinho o nome do livro pra vocês. Ai, eu até tava falando sobre ele esses dias e eu acabei esquecendo o nome do livro e não sei onde é que ele tá. Mas, enfim, ele fala meio que um contexto muito parecido com o que a gente ouve na maioria das igrejas neopentecostais, que é sobre nós doarmos, aqui ó, a vida abençoada e a vida mais que abençoada. É, é melhor, vida abençoada e mais que abençoada, uma coisa assim, do Robert Morris. São dois livros que ele fala de um contexto muito semelhante que a gente ouve nos contextos neopentecostais, que ele falou que quanto mais você doar para Cristo, né, aquela parábola dos talentos lá, que que o seu patrão deu tanto talento para um enterrou, o outro multiplicou. Então, se nós trabalharmos para Cristo, para que nós consigamos gerar mais recursos e doar mais Deus nos dá. Existe um certo princípio, mas não é necessariamente só isso. Isso talvez funcione bastante para um dos perfis, mas para os outros não. Eu tenho outro livro também do Augusto Nicodemos, que é o que a Bíblia fala sobre dinheiro. É um livro muito pequeno, é um livro muito curto, que eu acho que todo mundo precisa ler, porque ele é muito introdutório. Bem introdutório em questão do que a Bíblia fala sobre dinheiro de fato. E ele também critica algumas dessas visões do neopentecostalismo que a maioria das pessoas tem preconceito de maneira justa, tem preconceito. Só que é importante as pessoas verem que não todos os cristãos têm essa visão sobre dinheiro. Por isso que é importante ler esse livro do Augusto Nicodemos. E leiam esse livro aqui, ó. Você que é cristão, você que não é cristão, para que você entenda e perca esse preconceito referente sobre as igrejas com visão sobre economia, tá bom? Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho, se inscreva no canal, compartilhe para alguma pessoa que tem um preconceito sobre o que as igrejas falam sobre dinheiro, ou se você tem esse preconceito, leia esse livro, ou se você simplesmente não tem esse preconceito, mas quer ter mais informações sobre esse tema, ou se você conhece alguém que quer ter mais informação sobre esse tema, esse livro aqui é Economia do Reino de Mateus Ortega. Eu quero ver se acho o link da Amazon para colocar aqui para vocês. Eu não tenho link de patrocínio nem nada, tá, gente? Mas vou deixar aqui pra vocês, para que vocês conheçam um livro muito bom e tem mudado bastante a minha cosmovisão sobre economia no, no meio cristão. Então compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho, curta e muito obrigado por assistir até aqui. Então a palavra do episódio vai ser economia. Comente aí para me ajudar, me ajuda muito. E muito obrigado e até o próximo vídeo.